Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Olá, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia e para todo mundo que está nos ouvindo e assistindo. Boa tarde, Vera. Vera tá com frio, não? Eu tô. Vera, você sabe o que é uma galinha feliz? Não. Não. Não tá ecologicamente correta. Aí não tava ouvindo o CBN Brasil, né? Você não saberia que a gente tava falando disso agora há Galinhas pouco. felizes são aquelas galinhas que são criadas soltas. Isso, sem gaiolas. Sem ser em gaiolas. Elas produzem mais, mas enfim. Agora, você sabe que o único lugar no Brasil que não tem galinhas felizes? Também não. Cássia sabe. Foi um ouvinte que mandou uma mensagem ótima pra gente, a gente falando desse assunto. Daqui a pouco eu acho o nome dele aqui, porque agora já tem outras, mas ele escreveu assim: o único lugar que não dá pra criar galinha feliz no Brasil é Brasília, porque lá tá cheio de raposa. E por falar em raposa, daí o gancho, você percebeu? As raposas políticas. É o gancho, as raposas políticas, o que elas estão fazendo com o fundo eleitoral? Entendeu? Estão negociando. E aí, o fundo eleitoral, Vera? Vai ou não vai? As raposas políticas estão negociando, barganhando esse fundão eleitoral, Sardenberg. O presidente Jair Bolsonaro saiu do hospital falando sobre esse assunto. Na sexta-feira eu tinha escrito a respeito, dizendo que era um dilema para ele do tipo, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, vetar ou não esse fundão. E ele saiu já criticando a proposta, mas deixando no ar se vetaria ou não. Ontem ele evoluiu nas declarações dizendo que vetará o fundão de 5,6 bilhões para financiamento das eleições. O que está sendo articulado nos bastidores? Uma posição intermediária, em que sim, o fundo... Bom, perdemos o contato com a Vera Magalhães. E perdemos apenas o áudio, ela continua no vídeo aqui. A imagem continua aqui, ela está falando, mas... Vamos dar uma olhadinha se a gente consegue juntar aqui a imagem dela com o som. Vera? Já faz com que o presidente não fique mal com o Centrão e com o Arthur Lira. Vera? Possa... Vera? Também fazer uma... Mas vamos fazer o seguinte, vamos retomar, vamos por telefone, porque o que acontece? A Vera, ela estava nos vendo, mas não estava nos ouvindo. E aí, tanto que ela acabou continuando ali o raciocínio dela quando a gente perdeu o áudio. Então vamos lá reconstituir. A Vera estava falando da questão do fundo partidário eleitoral, o fundão de 5,6 bilhões de reais, que foi aprovado, incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E voltou, hein? A Vera estava dizendo que o presidente está num dilema e que agora estão buscando uma solução intermediária e nesse momento caiu o seu som, Vera. Pois é, sabe o que aconteceu? O meu filho, que nunca me ligou na vida, ligou bem na hora e derrubou a ligação com a CBN. Em 20 anos, esse menino nunca me telefonou. De repente, resolveu telefonar bem nessa hora. Espero que esteja tudo bem com ele, porque eu não atendi. Pô, ele vai dizer que é a única vez que mãe, a única vez que eu te liguei, ele você vai não dizer, atendeu. pô, minha mãe não atende. Tá. Eu falo, você nunca liga e não sei o que, ele tá viajando, ligou nesse horário. Mas enfim, vamos lá. Voltando ao raciocínio, eu dizia que o presidente estava no dilema de se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Optou por atender a sua base eleitoral, aquela para a qual ele fez sempre um discurso antipolítica, anti-establishment, anti-partidos, dizendo que fez uma campanha franciscana e foi eleito e etc. Então, deverá vetar e negociar uma quantia intermediária para o fundão de 4 bilhões de reais, portanto não é pouca coisa. Agora, quando você conversa nos bastidores com os políticos, eles já dão conta de que deram uma margem a mais para o presidente poder vetar e ficar bom para todos os lados. Então deverá ser essa saída salomônica, Sardenberg, muito negociada para não
irritar e não contrariar nem o Arthur Lira e nem os demais partidos do Centrão, dos quais o presidente depende e dependerá aí nos próximos meses. Quer dizer que ele veta os 5,6 e fica por 4. Deixa por 4, tá bom, né? Eu acho que é uma boa... Porque na última eleição foram 2 bilhões, né? 2 bilhões, mesmo assim você já está dobrando o valor. Outra preocupação que está na mente do presidente, que só pensa em eleição e só pensa no Lula, é que os mais beneficiados com essa derrama de dinheiro seriam o PT, que é o partido do Lula, e o PSL, que é o partido que cresceu às custas dele, Bolsonaro, mas no qual ele não está mais filiado. Então, isso é capaz de fazer o presidente perder o sono por umas noites, aí ele que já tem um sono bem leve. Então, diminui o montante, então tira um pouco de água do chope do Lula e do PSL, mas ainda assim não contraria os demais partidos. Essa é a saída que está sendo articulada, mas em se tratando de Bolsonaro é sempre bom não cravar nada. Agora, o outro ponto, né, Vera, duas coisas. Ele volta para o PSL, você acha? Também não aposto nada em relação a isso, o Sartenberg, porque ele está sendo absolutamente ciclotímico nessa negociação com os partidos. Ele já tentou criar um que não funcionou. Já ameaçou se filiar ao Republicanos e não foi. Aí os filhos vão e ele não vai. Aí saem os filhos. Aí ameaçou ir para o Patriota. Viu ali que tinha alguns entraves, não ia ser do jeito que ele queria, agora não vai mais. Negociando com o PTB do Roberto Jefferson. Eu acho que todas as possibilidades sempre esbarram no desejo dele de controlar o partido e na resistência dos donos dos partidos, porque hoje os partidos são negócios, são empresas. O Luciano Bivar, o dono do Patriota, o finado Levi Fidelix, que era dono do PSC, essas pessoas não passam o bastão assim facilmente, ainda mais com esse fundão tão poupudo. Então, sempre a ida do Bolsonaro para algum partido esbarra nessa coisa de que ele quer ter o controle do que é da destinação dos recursos e também de quem entra e quem sai do partido. Tá certo. Uma coisinha rápida agora bem rápida, Vera, sobre... ele continua dizendo que semana que vem ele vai provar que o Aécio ganhou a eleição da Dilma. Pois é, hoje tem um vídeo maluco da irmã da Nise Yamaguchi, que eu não sabia que também era uma negacionista, Naomi Yamaguchi, falando que tem uma ligação do Aécio, do Anastasia, dizendo que eles foram ameaçados, uma coisa de louco. Mas espero que não seja essa prova que o presidente quer trazer. O próprio PSDB, até o Aécio, que lá atrás questionou a lisura das eleições, já disseram que ele perdeu aquelas eleições. Não tem prova possível que ele possa apresentar. É mais uma tentativa de ficar mantendo esse assunto na pauta, Sardenberg. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Obrigada, amanhã. gente. Até amanhã, Vera. Amanhã. Tchau, tchau.